Olá, meu nome é Rayane Coelho, eu sou graduanda do curso de Licenciatura em Pedagogia pela Universidade Federal da Paraíba. Sou bolsista do PIBIC, participando desse projeto que tem como título O Arquivo da Professora Estelita Antonino de Souza, Fonte para a História da Educação da Paraíba. Ele é orientado pela professora Francimara Antonino Nunes de Assis e já vem sendo realizado há 2 anos. Inclusive, o plano atual tem como título Inventariando os Arquivos de uma Educadora, o acervo de Estelita Antonino de Souza. Que se refere aos Objetivos de Desenvolvimento Sustentável, o nosso projeto ele atende ao Objetivo 4, Educação de Qualidade. Introduzindo a temática do projeto, destaca-se o conceito de arquivos pessoais e arquivos de professores, que são justamente o conjunto de objetos e documentos acumulados ao longo da vida, como fotografias, cartas, diários, cadernos, enfim, objetos que irão testemunhar a própria história do sujeito e a história da educação. Sendo assim, tomamos como chave de leitura para esses elementos o arquivo da educadora Estelita Antonino de Souza. Ela foi uma importante educadora conhecida por sua cidade e, inclusive, no ano de 2016, a cidade de Serra Branca inaugurou a Casa de Cultura que recebeu seu nome em homenagem. Os objetivos do projeto se constituem em recolher, preservar e divulgar o arquivo de Estelita, higienizar, digitalizar e catalogar as fontes, gerar bancos de dados que facilite a própria divulgação, construir um repositório digital e desenvolver ações de pesquisas no campo da história da educação. Adotamos a noção de fundo, que, conforme Belotto, são conjunto de documentos ou objetos acumulados por pessoas na realização de suas atividades. Esses arquivos guardam entre si estreitas relações entre a vida pessoal e a vida profissional. A partir disso, o projeto se desenvolveu em 4 etapas. Na primeira, realizamos a higienização dos cadernos escolares. Na segunda, realizamos a digitalização e a produção dos PDFs. Na terceira, realizamos a análise tipológica e a produção das fichas de identificação. E, por fim, realizamos pesquisas sobre que ferramentas digitais poderíamos utilizar para a divulgação do acervo de Estelita. Partindo para os resultados, destaca-se a ampliação das fontes históricas, que permitiram que outras fontes não oficiais se tornassem objeto de estudo, como é o caso dos cadernos escolares do acervo de Estelita. No quadro abaixo, temos os dados quantitativos desses cadernos, que somam-se ao total 122, sendo que desses, 78 são cadernos com datas e 44 não possuem datas em seus registros. Os cadernos datados já foram todos digitalizados, produzidos seus PDFs e até o momento 25 possuem ficha de identificação. Já dos cadernos sem datas, foram digitalizados apenas 7. Na figura 1, nós temos a imagem de um caderno e na figura 2, nós temos sua ficha de identificação. Nela contém o título, o autor, o resumo do que contém no caderno, uma descrição sobre ele e o ano em que foi escrito. Aqui podemos perceber perspectivas sobre a educação e metodologias. Por exemplo, na figura 4, observamos crianças brancas com uniformes indo para a escola. Na figura 5, vislumbramos o padre Anchieta catequizando as crianças indígenas. Já na figura 6, observamos a imagem do caderno de planejamento de Estelita. Os arquivos de Estelita possuem um grande volume e diversidade de documentos. Esses arquivos propõem igualmente diferentes possibilidades de pesquisas no campo da história da educação. Seus arquivos, além de testemunhas da sua trajetória docente, são a expressão de si mesma, nos mostrando como ela se constituiu enquanto pessoa, enquanto educadora e enquanto sujeito social. Sobre os repositórios digitais, podemos conceituá-los como uma base de dados online que reúne e armazena arquivos. Eles contribuem para a própria divulgação do acervo, bem como para a própria preservação da memória e das fontes históricas. Conclui-se, portanto, que o trabalho com arquivos de professores é um campo fértil para se desenvolver pesquisas e encontrar novas fontes. Aliás, o arquivo de Estelita nos mostra a importância que a educadora atribuiu à educação e à sua prática docente. Segue as referências e, por fim, gostaria de agradecer à Universidade Federal da Paraíba por ser um campo de pesquisa, a professora Francimara pelo apoio e a oportunidade de crescer intelectualmente, ao CNPq pelo incentivo à pesquisa nas universidades e à Propesc pelas informações sempre atualizadas.